Como se não bastasse todos os problemas que a pandemia está nos trazendo, todos os problemas que a gente tem que enfrentar a partir dessa pandemia, ainda temos que lidar com o nosso insano caos político. No momento em que deveríamos nos unir para enfrentar todos esses problemas, todo esse contexto, nós nos dividimos cada vez mais. Já foi dito, grandes mentes discutem ideias, mentes medianas, elas discutem eventos, mentes pequenas discutem pessoas. Não quero aqui falar sobre eventos ou pessoas. Também não quero ser mal interpretado. Não me vejo como uma grande mente, muito pelo contrário. Xenofontes, ele dizia que, e lembrando muito bem, Sócrates preferiu permanecer fiel às leis e morrer do que fazer violência contra elas e continuar vivendo. Ou seja, viver fazendo violência contra as leis. Ele escolheu morrer. Reale, por sua vez, ele diz o seguinte: dentre os males do homem de hoje, sobressai a sistemática elevação da violência a método privilegiado para a solução de problemas, seja eles, ou melhor dizendo, sejam eles quais forem. Diante dessas afirmações, tendo em vista a preocupante realidade que nós estamos experimentando, que nós estamos vivendo, eu indago: quem está sendo infiel em relação às leis? Quem está apelando para a violência? Uma coisa é certa, nós perdemos de vista a dignidade humana, dignidade essa que é fonte dos nossos valores. Muitos por aí acreditam que nós não somos obrigados a agirmos de forma racional, não somos obrigados a sermos lógicos. Assim, nós rebaixamos, por exemplo, a política ao nível das paixões. Acredito que vale lembrar que todos, quando experimentam de forma apaixonada a realidade, suspende, interrompe, pelo menos de forma momentânea, a razão. Todos deveriam saber disso. A paixão interrompe a razão. A paixão suspende a razão, pelo menos momentaneamente. Aqui poderíamos citar o futebol como exemplo. Os torcedores, quando perdem a razão, cometem absurdos. Nós vemos isso aí cotidianamente. Torcedores que marcam brigas pela internet, torcedores que arrancam um vaso sanitário e jogam na cabeça do outro, que olha para o outro, simplesmente porque torce para um outro time, o vê como um inimigo mortal. Então eu arranco um vaso sanitário e jogo na cabeça do outro. Então, poderia citar aqui inúmeros exemplos nesse sentido, mas você já entendeu. Quando nós perdemos a razão em virtude da paixão, cometemos absurdos. É óbvio que esse fato não justifica o absurdo. Ainda sobre os torcedores, eles simplesmente torcem. Não importa se o time dele está ruim ou se o time dele de fato é ruim. Não importa isso para ele. Não adianta você chegar para ele, com os argumentos mais lógicos possíveis, tentando provar a ele que ele deveria mudar de time, que ele deveria torcer para outro time. Pode usar o argumento lógico que for, não adianta, ele vai continuar torcendo pelo time dele, porque tem a ver com paixão, não tem a ver com razão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para chamar atenção para o nosso contexto político. Política não é como torcer para um time de futebol de forma apaixonada. Não podemos agir de forma apaixonada quando falamos de política. Afinal, o que está em jogo, nesse caso,
é o nosso país. O que está em jogo são milhões e milhões de vidas humanas, inclusive a sua. Me lembro aqui de Dostoiévski, quando ele dizia: a degradação chegará até a tal ponto em que as pessoas inteligentes elas estarão proibidas de fazer qualquer reflexão que seja, porque se fizerem uma reflexão que seja, elas vão fazer com que os imbecis se sintam ofendidos. Então imagina, chegar a um nível em que você não pode fazer mais nenhuma reflexão, porque você está proibido, porque senão você vai ofender os imbecis. A grande questão aqui é, de que lado nós estamos? Estamos do lado dos ofendidos ou estamos do lado daqueles que refletem, daqueles que estão pensando sobre tudo que está acontecendo e estão procurando a partir daí uma saída inteligente para tudo isso? Observando a multidão, muitas vezes o que eu vejo é um vazio sem forma. E é interessante mencionar que de ambos os lados. Não dá para dizer aqui eu vejo isso, aqui eu vejo aquilo. Não, muitas vezes a gente só vê o vazio. Você percebe força física, você percebe essa força, mas uma força que não tem orientação, uma força que falta conhecimento, faltam virtudes. Esquerda, direita. Quem é o inimigo? Pessoas habitadas pelo nada. Atiram pedras em automóveis, ateiam fogo, quebram vidraças, enfim. Por quê? Por que fazem isso? Trata-se de um terrorismo. Um terrorismo absolutamente desprovido de qualquer motivação que seja, a não ser a motivação perversa da própria ação em si, do próprio ato realizado em si. Desapareceu todo e qualquer respeito pela vida humana. Desapareceu todo e qualquer respeito pela pessoa humana. Por que ir às ruas protestar? Por que usar as mídias sociais para protestar ou qualquer outro meio de comunicação social? Por que ou por quem estamos protestando? Alguns pensadores acreditam que a estupidez seja um mal que nunca morre, uma doença incurável. A verdade é que o homem não vive sem crises, não vive sem lutas e revoluções. Aqui é importante mencionar, é preciso lembrar que existem diversos tipos de revoluções. E também nessas revoluções, obviamente, cada um luta com as armas que tem. Olhe para o burro. O argumento do burro é o coice. Lembrando que o coice é um movimento de defesa do quadrúpede. Cada um luta com as armas que tem. Nesse caso, como falar sobre uma revolução usando as armas da razão? Como falar de uma revolução partindo do verdadeiro amor? É óbvio. O único caminho capaz de sustentar nosso país passa pelo respeito que devemos ter necessariamente um pelos outros. Ou uns pelos outros. Não tem outro caminho. Não dá para falar de outro caminho acertado que não passe necessariamente pela justiça, que não passe necessariamente pela luta de todos pela justiça. Platão nos ajuda a entender melhor esse contexto apelando para um mito. Quando chegou o momento de formar as espécies mortais, os deuses confiaram a Prometeu e a Epimeteu a tarefa de distribuir entre os mortais tudo aquilo que eles precisavam para garantirem a sua sobrevivência. Aqui é importante observar a etimologia dos nomes. Prometeu significa aquele que pensa antes de agir, ao passo que Epimeteu
significa aquele que só pensa depois. Então nós temos um que pensa antes de agir e temos outro que só pensa depois que agiu. Epimeteu pediu a seu irmão Prometeu para fazer, ou seja, realizar a obra que os deuses haviam pedido. Epimeteu então foi distribuindo aos animais aquilo que cada um precisava. Por exemplo, ao mais forte ele não deu tanta agilidade, ao mais fraco deu mais agilidade. Enfim, distribuiu para cada um características, aptidões para que pudessem garantir a sua própria sobrevivência. No entanto, quando ele chegou, enfim, ao homem, ele percebeu que todos os seus recursos haviam acabado. E aí? O homem ficou nu, ficou sem nada. O que fazer? Como resolver esse problema? Prometeu, percebendo o erro do irmão, compreendeu que a única forma de socorrer o homem seria roubando a capacidade técnica, a sabedoria técnica e o fogo. E depois de roubá-los, deveria distribuí-los, né? Essa capacidade técnica, essa sabedoria técnica e o fogo, deveria distribuí-los aos homens. No entanto, ele percebeu que era impossível roubar a sabedoria política, porque Zeus aguardava com guardas terríveis. Não dava, portanto, para roubar a sabedoria política. Importante perguntar aqui, o que é sabedoria política? Para ser breve, sabedoria tem a ver com bom uso do conhecimento. Política sempre, essencialmente falando, tem a ver com a garantia, com a luta em defesa do bem comum. Sem a arte política, os homens não podem coexistir. Sem a verdadeira política, os homens não fazem outra coisa senão destruírem. Se destruírem, melhor dizendo, mutuamente. Me lembro aqui também de Aristóteles, que dizia o seguinte: o homem é naturalmente um animal político. Ele é naturalmente um animal sociável. Mas ele alertava, se o homem nega essa dimensão política, ele se torna uma espécie de Deus ou uma espécie de fera, que nega a sua própria natureza. Que também vale lembrar, uma coisa que eu repito sempre: um indivíduo esvaziado do seu próprio ser, ele cria mecanismos para se autodestruir. Nesse caso especificamente, quando o homem nega a sua dimensão política, ele cria mecanismos não só para se destruir, mas destruir tudo e todos que estão à sua volta, porque ele ignora, porque ele vai contra o bem comum, o bem de todos. Então, é importante aqui também mencionar que o homem tem a capacidade técnica, mas se lhe falta a sabedoria política, quando se juntam, não adianta, porque todos vão cometer injustiças uns para com os outros, e cometendo injustiça, todos vão se destruírem mutuamente. Percebendo isso, o próprio Zeus, temendo o fim da espécie humana, ordenou a Hermes que levasse aos homens a justiça e o respeito, e que distribuísse a todos, sem exceção, distribuísse a justiça e o respeito para que fossem princípios organizadores das cidades e que fossem também vínculos produtores da amizade. Amizade pressupõe necessariamente reciprocidade, um querendo o bem do outro. Aqui eu pergunto, onde estão esses princípios hoje? Zeus ordenou que fosse distribuído a todos, sem exceção, que todos deveriam, portanto, compartilhar esses princípios, porque se apenas poucos homens compartilhassem o respeito e a justiça, não ia adiantar, as cidades não iam existir, não iam continuar existindo se elas surgissem. E ele disse: em meu nome eu ordeno que se estabeleça como lei que aquele que não compartilhar a justiça e o respeito, que eles sejam mortos, porque seriam ou se tornariam um mal para a cidade. Nem vou entrar no mérito da questão aqui, mas são palavras de Zeus. Se os camaradas não observam a justiça e o respeito, devem ser mortos, porque são um mal para a cidade. Está claro, mais do que claro,
mas claro, impossível. Sem um respeito recíproco de uns para com os outros e sem a justiça, a sociedade não pode sobreviver. Se é tão claro, por que nós não entendemos bem isso? Por que nós temos tanta dificuldade para entender isso? E se entendemos, por que nós não colocamos isso em prática? No comentário à primeira carta de São João, Santo Agostinho diz o seguinte: atentem bem para o que vos recomendamos, pois as ações dos homens só se distinguem pela raiz do amor. De fato, podem suceder muitas coisas que na aparência são boas, mas que não derivam da raiz do amor. As flores também têm espinhos. Algumas coisas, na verdade, parecem ásperas e cruéis, mas têm como fim a disciplina. E são, nesse caso, ou pelo menos fazem parte, não é, da raiz do amor, porque são ditadas pelo amor. Quando se fala de disciplina, quando se fala de educação, por mais que você fale de forma áspera, se você tem como fim a criação, o desenvolvimento de virtudes, isso tem como raiz o amor. Santo Agostinho segue dizendo: portanto, de uma vez por todas, te é proposto um breve preceito: ama e faze o que queres. Esse ponto é muito difícil para nós entendermos hoje, porque a confusão em relação ao amor é terrível, né? A nossa ignorância em relação ao amor é absurda. Mas aqui Santo Agostinho fala do verdadeiro amor: ame e faze o que quiseres. Se calas, cala por amor. Se falas, fala por amor. Se corriges, corrija por amor. Se perdoas, perdoas por amor. Que a raiz do amor esteja em ti, dela só poderá derivar o bem. Portanto, se fores protestar, proteste por amor. Quando olhamos para tudo isso, quando falamos sobre o amor, quando falamos sobre o respeito, sobre a justiça, tudo isso parece o discurso de uma criança inocente. Parece algo utópico. Sim, realmente parece. Olhando para tudo isso que está acontecendo, parece mesmo. Não obstante, eu devo advertir: sem o amor, sem o respeito, sem a justiça, nosso discurso e nosso agir se tornam vazios e sem sentido. Não há coexistência possível sem esses princípios. Precisamos, portanto, o quanto antes, resgatar esses valores. Perdemos, eu devo dizer, a objetividade de vista e caímos em um sentimentalismo meloso e raso. E aí estamos aí a perguntar: esquerda ou direita? Esse lado ou aquele? Ou centro? Enfim, a verdadeira política não tem lado. Ela existe não para defender um lado ou outro. Ela existe para garantir o bem de todos, para defender o lado de todos. E é óbvio também, e quando surgem ideias ou ideologias que ameaçam o bem comum, essas ideologias devem ser rechaçadas com todas as nossas forças, venham elas de onde vierem. Que Deus nos dê a graça de perceber os nossos deveres. Que Deus nos dê a força e a coragem necessárias para que a gente possa cumpri-los de acordo com a sua vontade. Deus abençoe a todos. Até a próxima.